Boa tarde. Dando continuidade à aula de direito constitucional, vamos tratar sobre conceitos da Constituição, né? Das constituições, né? Isso parte muito da premissa filosófica, sociológica, jurídica, né? Bom, existem várias concepções ou acepções, né? Que serve para definir o termo Constituição, né? Alguns autores, né, usam a expressão tipologia dos conceitos de Constituição em suas várias acepções, né? Sentido sociológico, político ou jurídico, né? Bom, o professor José Afonso da Silva, né, ele alega, né, que Constituição trata de um ramo, né, do direito público que expõe, né, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado, né? Tem outro jurista também que também tem uma interpretação, o jurista Maurice Duverger. Ele tem uma interpretação que aquele que estuda a organização geral do Estado, né, o seu regime, né, político e sua estrutura governamental. É um pouco difícil de ser cobrado em uma prova de nível parcial fácil, né, de direito constitucional, mas algumas provas de nível um pouco mais difícil pode ser cobrado, né, a interpretação desse jurista, né? Historicamente, o homem ele vem buscando conceituar a Constituição, né? E o, o termo, né? O termo Constituição pode traduzir a ideia de formação de alguma coisa, né? Em se tratando de direito constitucional, iremos nos ater, né, a conceitos de Constituição relacionados ao direito, né? Pode-se trazer um conceito bastante simplificado de Constituição, a saber, Constituição é uma lei fundamental e suprema do Estado, princípio da supremacia constitucional, que contém normas respeitantes na formação dos poderes públicos, a forma de governo, a distribuição de suas competências, direitos e deveres dos cidadãos, né? Então, para provas, né, que o que é cobrado de você para compreender você, tem se exigido do candidato e do cidadão, né, o conhecimento acerca, né, de dos conceitos de Constituição, né? Os jusfilósofos têm suas interpretações, que aqui eu vou alegar alguns para vocês, né? As principais, né? Que é necessário você compreender. O conceito sociológico de La Salle, Ferdinand de La Salle, né, em sua obra escrita, ele fala que o que é
Constituição. O escritor e professor La Salle, né, sociólogo, afirma que Constituição é a soma dos fatores reais de poder. É isso que é perguntado em sua prova. Essa expressão sociológica, né, para Ferdinand, né, ela representa o interesse social, né, de que a Constituição não será mais do que uma folha de papel. Caso contrário, a Constituição não será mais do que uma folha de papel. Segundo ele, o escritor, Constituição não representa o que os fatores do poder desejam. Aliás, os fatores do poder obedecem às normas da Constituição. O principal crítico dessa concepção, né, é o professor Konrad Henze, né? Konrad Henze. Ele tem uma interpretação, ele critica essa opinião do professor Ferdinand Lassalle, mas conceito sociológico, Lassalle, e o que vai ser perguntado lá na prova, soma dos fatores reais de poder. Entendeu? Conceito político. Ele é atribuído ao professor Smith, Carl Smith. Segundo o escritor, Constituição é fruto de uma decisão política e ela é fundamental. Ele diferencia a Constituição de lei constitucional, né? Ele pega a Constituição de lei constitucional. Para Carl Smith, né, tudo o documento, na verdade, é uma lei constitucional. Mas nem tudo é Constituição. Não sei se você entendeu agora. Mas nem tudo é Constituição. Ele diz que tudo o que está no documento é lei constitucional, mas nem tudo é Constituição. Segundo o Smith, né, deve-se fazer a distinção entre Constituição material e ela em sua forma formal e Constituição formal. A material é aquela que traz em seu bojo matérias, né, verdadeiramente constitucionais. Quando eu trato de direitos humanos, quando eu trato de direitos fundamentais e organização do Estado, né? Desculpe, quando eu trato de direitos fundamentais e organização do Estado, eu estou tratando de uma matéria propriamente dita material, Constituição material. Quando eu vou para o padrão de Constituição formal, é o que está plasmado na Constituição, né? E que não é norma fundamental. Isso é, o conceito formal não se preocupa com o conceito, né, material. Isso é, o conceito formal, né, ele não se preocupa, né,
com o conteúdo ou a matéria inserida no corpo da cártula constitucional. Preocupa-se apenas com a forma da norma, a sua formalidade, que está na forma da Constituição, isso é, Constituição. Não faz parte de Constituição formal. Né? Então, Constituição, né, a forma da Constituição é Constituição. Se esta fora da Constituição, não faz parte da Constituição formal. Da Constituição formal. Ele valoriza ela sendo, na sua formalidade, escrita. A sua forma, né? Que ela é apresentada ao cidadão. Entendeu? O conceito jurídico do professor Kelsen, Hans Kelsen, para o escritor, a Constituição pode ser encarada com duplo sentido. Ele tem o sentido jurídico positivo e um lógico jurídico. O jurídico positivo é que a Constituição é vista como um direito positivo supremo, como lei fundamental, né? Isso é, uma norma jurídica superior. O conceito lógico jurídico, né? A Constituição ela é como fundamento de existência, né? Uma norma pressuposta chamada de norma hipotética fundamental. Para o professor Kelsen, Hans Kelsen, aloca a Constituição no mundo do dever ser e não no mundo do ser, né? Parte do fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais, que é o ser, né? É autor da pirâmide, né, que explica a supremacia da Constituição sobre as demais leis de um Estado. Então, você imagina que uma pirâmide, né, que é possível verificar que a norma, né, encontra seu fundamento, né, imediato de validade, né, a norma base, na segunda fase, que é no meio da pirâmide, né, e a segunda na primeira base da pirâmide, né. Escreve-se a pirâmide, né, a primeira, segunda e terceira, né, 1, 2, 3, né. Isso é a explicação do estudo do professor Hans Kelsen, né. Ele encontra o fundamento da norma também da segunda na primeira, como eu expliquei, né. E que a Constituição, no entanto, pergunta-se a norma número 1, Constituição, né? Ela encontra o seu fundamento de validade em qual norma? Né? Tem essa pergunta, essa indagação que eu quero perguntar a você. Sim. O professor Kelsen, ele ensina que a Constituição ela tem um fundamento em uma norma, né, pressuposta. Ela vive no mundo abstrato, né? Uma norma que é hipotética. Uma norma que o autor denomina norma hipotética fundamental. Esta norma não está posta, não está, né, positivada, mas representa um fundamento para a positivação de uma Constituição. Portanto, a norma hipotética, né, a ideia, né, do conceito lógico jurídico, né, e a Constituição positiva, a norma Constituição Federal traduz a ideia de conceito jurídico positivo. Para a fixação, né, desse conteúdo, né,
nós temos a teoria do Kelsen, né? E eu quero aqui abordar para você que em um plano, né, lógico, jurídico, norma fundamental hipotética, né, um plano do suposto, né, e um fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico positiva. Ela já no plano jurídico positivo, nós temos a norma posta, positivada, que seria uma norma positivada suprema, né? Bom, obrigado a você que vem me acompanhando e assistindo às aulas de direito constitucional. A próxima aula nós daremos continuidade ao assunto. Boa tarde.